Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vos preparados lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Amém. Amém. Muitos ainda têm dúvidas. Muitos ainda não sabem o caminho. Muitos precisam ainda olhar para Jesus para que de fato sejam salvos. Que maravilha, irmãos! Que graça sublime recebemos de Deus através do seu Filho Jesus e o seu grande amor para com todos nós. Pense comigo, Jesus foi enviado aqui para este mundo para morrer pelos nossos pecados na cruz, com um único objetivo: nos salvar da condenação eterna. Existe algo melhor ou maior do que isto? Portanto, eu gostaria de perguntar a você que está aqui nesta manhã: o que Jesus representa para você, para a sua vida? Qual o significado que Jesus tem para você? Certamente, todos compreendemos, mas ainda há muitas pessoas que precisam meditar no significado de Jesus nesta ida para os céus. Falando para a igreja de Roma, Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, conforme Romanos capítulo 8 e versículo 1. Mas a pergunta é: e para quem não está em Jesus, o que é que resta acontecer? A excelência de Jesus, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 13, nos fala claramente a importância de Jesus ir para os céus, a importância de Jesus vir primeiramente aqui a esta terra e realmente mudar a nossa história. Quem éramos nós antes de Jesus? Quem somos nós após recebermos Jesus em nossas vidas? Sabe que o que Jesus fez por nós, nenhum outro jamais poderia fazer. Em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Sabe, era isso que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos: olha, não se perturbem, não fiquem apavorados, não temam, confiem em mim. Confie em mim que eu tenho algo surpreendente para te dar. Pois olha que Jesus
para todos nós. Porque versículo 16 ainda de Colossenses 1 diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Por que então Tomé fez a seguinte pergunta: Senhor, para onde tu vais? E qual é o caminho? Será que muitas pessoas, involuntariamente ainda, não têm esta mesma atitude nos dias de hoje? Será que muitas pessoas não estão duvidando desta excelência salvadora que está em Jesus Cristo? E quantos estão deixando de lado a oportunidade de poder herdar essa vida eterna? Deus ama e quer realmente salvar a todos. Mas sabe que, olhando para Efésios capítulo 2, e versículo de 1 a 3, diz aqui o texto, que nós não tínhamos vida, que nós recebemos de Jesus. Diz: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus está aqui hoje e Deus está trazendo salvação. Deus está trazendo através do seu Filho Jesus uma mudança radical na vida de quem quiser realmente servir a Ele. Jesus espera que você tome decisões que Ele considera muito importantes para a sua vida eterna. Talvez tenhamos que recomeçar a nossa vida. Mas sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão em nosso meio, que estão tristes, que estão perturbadas. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com muitas coisas. Mas Jesus está dizendo: olha, não se preocupe. Creia em Deus e creia na sua promessa. Porque Jesus, Ele nos promete, e Ele foi nos preparar um lugar nos céus. Tome a decisão sábia. Olhe para Jesus, que você vai encontrar a solução de todos os problemas que você está vivendo. Jesus é a nossa única esperança. Não podemos viver neste mundo diante de tantas perturbações, diante de tanto materialismo, de tanta busca por coisas inúteis, e deixarmos em segundo plano o zelo, o cuidado da nossa salvação eterna. Nada pode ser mais importante na sua vida do que Jesus. Ele não prometeu uma vida fácil e nem próspera para ninguém aqui na terra. Aliás, Jesus disse, falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas nós queremos as melhores aqui da terra.
nós não estamos preocupados com essa morada eterna. Sabe por quê, irmãos? Eu digo isso porque se estivéssemos, nós não deixaríamos de buscar a Jesus com mais afinco. Nós não deixaríamos em segundo plano as coisas de Deus. Quantas vezes a televisão toma o lugar de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós damos razão às coisas que mais nos agradam do que realmente agradam a Deus? Quantas vezes nós estamos buscando a satisfação, o prazer para o nosso bem-estar, do que muitas vezes renunciando a nossa vontade para agradar e fazer a vontade de Deus. Mais de 2000 anos se passaram e depois de tudo isso, essa mesma palavra aqui citada, ela está trazendo conforto, ela está trazendo fortalecimento nas horas mais difíceis das nossas vidas. A palavra de Deus nos encoraja a permanecer fiel. A palavra de Deus nos diz que nós devemos compreender que Deus tem algo extraordinário reservado para todos nós, irmãos. A Bíblia nos revela que Jesus foi preparar uma bela morada nos céus para todos aqueles que são fiéis a Ele. Jesus não está preocupado em te dar um triplex. Nem sei chamar esse nome dele. Triplex. Deus não está preocupado em te dar um sítio bem confortável. Deus não quer te dar um palácio aqui na terra para você habitar. Ele quer te dar algo que é superior a tudo isso. Mas as pessoas querem satisfação, as pessoas querem status, as pessoas querem o prazer de desfrutarem sem limite estas coisas. E tudo isso é bom, é natural que eles queiram. Mas não esquecendo Jesus, não servindo ao mundo e esquecendo de Deus. Não é proibido, não é errado conquistar o melhor que estiver nesta terra. Mas antes de tudo, o Senhor Jesus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque foi Ele quem morreu naquela cruz. E Ele morreu com um único objetivo: para que nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados. Ele diz aqui, olha, em 1 Coríntios capítulo 2: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Sabe, tudo que o seu coração já sentiu, tudo que os seus olhos já contemplou, tudo que os seus ouvidos já ouviram, de melhor nessa terra, não se compara, não se compreende aquilo que Deus está reservando para todos aqueles que tomarem a decisão de servir a Jesus nesta terra. Sabe, irmãos, nós temos vivido muitas vezes muitos problemas. A vida não é diferente para nenhum que aqui está. Cada um tem vivido o seu problema, a sua dificuldade. Mas quando nós colocamos os problemas e as dificuldades que porventura venham sobre as nossas vidas nas mãos de Jesus,
certamente nós somos renovados, revestidos de força e poder. E Ele certamente irá solucionar todos os nossos problemas. Imagina aquela tribulação que você já viveu. Imagina aquela dor que um dia você já sentiu. E Jesus, Ele te abençoou. E Jesus mudou a tua história. E hoje você está aqui para dar glória a Deus. Sabe que Jesus, Ele pede que você confie nele. Ele pede que você acredite na sua promessa. Porque a sua promessa, ela é real. A sua promessa é redentora. A sua promessa está dizendo que proporciona vida eterna. E se Jesus ainda não veio, é porque aquilo que Ele foi preparar para você é algo muito especial. É algo que realmente você vai desfrutar de uma vida plena e eterna. Mas muitas vezes nós estamos fazendo perguntas, muitas vezes nós estamos questionando a Deus. Por que eu não visto? Por que assim não é? Por que não acontece? Por que isto só acontece comigo? Por que a minha vida não é assim, eu assado? Quando na verdade, irmãos, nós deveríamos apenas servir e servir bem ao nosso Deus. Jesus, Ele veio aqui e se ofereceu gratuitamente para que todos nós pudéssemos desfrutar dessa vida eterna. Pense nisso, irmãos. Um dia nós iremos comparecer na presença de Deus. Olha, em Jó capítulo 14 e versículo 5 diz isso: visto que os seus dias estão determinados, contigo, com Deus, Ele está dizendo, está o número dos seus meses. Tu lhe pusestes limites e Ele não passará além deles. Você já parou para pensar na possibilidade de que Deus pode pedir a tua vida a qualquer momento? Agora. Como está a nossa fé? Estamos preparados para ter um encontro com Deus? Essa pergunta só você pode responder. Qual é a condição do homem na terra? O que nós realmente precisamos fazer? A Bíblia mostra claramente para que aqueles que estão entre os vivos há esperança. Em outras palavras, Deus está dizendo: hoje é o dia da sua salvação. Aproveite, porque a tarde pode ser muito tarde. Amanhã pode não dar tempo. Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 4 a 6, diz que, ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou no esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua condição de homem, ele está dizendo, a sua inveja já pereceram, nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, para estes acabou. Mas para nós, Isaías 55:6 está dizendo:
buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje você pode, você tem a oportunidade. Mas muitos não querem saber. Muitos estão adiando esse encontro ou essa decisão de servir a Jesus. E muitos que são conhecedores dessa palavra estão despreocupados. Estão ignorando o poder de Deus. O que diz em Romanos capítulo 8 e versículo 18: Deus ama a todos nós e pretende nos salvar. Mas, segundo o que está escrito aqui, em Romanos capítulo 1 e versículo 18, Romanos capítulo 1 e versículo 18 diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus, porque Deus é fogo consumidor. Não ignore ao chamado de Deus, porque Deus, Ele repreende e Deus também castiga. O castigo de Deus não está em destruir a vida do homem. O castigo de Deus está proposto para o último dia, para aqueles que realmente se tornarem rebeldes e não aceitarem a sua palavra de salvação. Mas Ele está esperando que todos tomem uma posição, que tomem a decisão de servirem a Ele, porque realmente o nosso paraíso está na eternidade. Na véspera de sua crucificação, Jesus, falando aos seus discípulos, Ele diz: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está falando para você. Mas Jesus não vai te acolher, não vai te dar esta morada que Ele está preparando, se você não entregar a sua vida nas mãos dEle. Imagina que muitas pessoas estão dizendo não para Jesus. Muitas pessoas estão adiando essa possibilidade. Irmãos, pensa na importância destas palavras. O lugar que Jesus está falando é o céu. E Ele não prometeria aquilo que Ele não poderia cumprir. Também Ele não mentiria para agradar algumas pessoas ou para conquistar seguidores. Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade. Jesus quer que os seus servos sejam fiéis à sua palavra, aos seus ensinamentos. Se a palavra está chamando para a conversão, para o arrependimento, é isso que nós temos que fazer. O resto já está garantido, irmãos. Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quantas pessoas neste mundo estão preocupadas com estas afirmações? Quantas pessoas estão vivendo o hoje, preocupadas com o agora, enquanto não estão pensando em ofertar o melhor de sua vida para a breve vinda de Jesus? Irmãos, são palavras que nós estamos ouvindo e
em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus está nos chamando nessa manhã. Jesus está esperando que nós possamos obedecer ao seu chamado. Paulo, falando aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele está dizendo: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Quantas pessoas estão preocupadas com este mundo, com esta vida, mas as coisas boas, puras e verdadeiras estão com Deus, irmãos. E é isso que Ele quer te dar. Ele quer te dar uma vida plena, porque certamente este mundo vai passar, tudo vai acabar, não tenha dúvida disso, porque Paulo, falando aos gregos em Atos 17 e versículo 31, diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe que depois que ele pregou o Evangelho para todos, o que ele disse, não levou em conta, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Notifica a todos que em toda parte se arrependem. Esta agora é a palavra de Deus para todos nós também, hoje aqui. É que realmente nós possamos nos apegarmos nas mãos dele e assim nós desfrutarmos das suas bênçãos eternas. Todas as pessoas sabem que um dia Jesus voltará, e isto eu afirmo que não está tão próximo, ainda que nós temos visto e ouvido o mundo transtornado. Porque somente Jesus voltará quando todas as pessoas ouvirem falar dele. Segundo Mateus capítulos 27 e versículo 14. Vejam o que está escrito aí, irmãos. Jesus está esperando que exatamente você conheça a Ele, que você possa tomar uma decisão de servir a Ele. É isso que Ele está esperando. Em Mateus 27 e versículo 14, diz a palavra de Deus: Jesus não respondeu nenhuma das palavras, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por essa ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos, conforme eles quiseram. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse a Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhes eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Sabe que esta, irmãos, é o grande ponto forte para que todos nós hoje compreendemos o significado de Jesus. Porque quando aquelas pessoas estavam dizendo crucificam, verdadeiramente eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Porque foi através daquele sacrifício
que hoje Jesus, Ele é a nossa esperança salvadora. É através do seu sacrifício, dessa sentença de morte, que Jesus abriu a porta para o céu, para todos aqueles que creem no seu nome. Por isso nós temos que tomarmos a decisão de realmente ouvir ao chamado de Deus. Porque Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, também nos afirma isso, que a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo da humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder e até sujeitar a si todas as coisas. Portanto, não se apegue a este mundo. Lembre-se que você tem uma pátria nos céus, reservada para você, para todos. Não há distinção de pessoas. O que é necessário fazer é entregar a sua vida a Jesus. E hoje você tem essa oportunidade. Você pode fazer isso hoje. Colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Pedir a Ele que Ele possa restaurar a sua vida. Que Ele possa mudar a sua história. E se você quiser fazer isso, Jesus garantiu, dizendo: não se preocupe com nada, mas creia. Creia que realmente Ele fará a diferença na sua vida. Se você quiser fazer isso, você pode fazer, vindo aqui à frente, enquanto nós cantaremos um hino de louvor a Deus.